falando um pouco Sim. de elevação da consciência, isso me faz lembrar muito o nascimento das crianças, porque quando nasce uma criança, nasce uma nova pessoa que, além do bebê que vem para esse mundo, nasce também uma nova pessoa que é a nova mãe, né? Uma mãe, na verdade, nasce. E eu vejo que com o nascimento do meu primeiro filho, houve um renascimento para mim. Mas na segunda, a menina, né, que foi a segunda filho, ela me trouxe muitas questões que eu nem imaginava, né? Então eu lembro dessa época que eu comecei a estudar vários assuntos, né, que estavam elevando a minha consciência. O que a gente fala? O que é elevação de consciência, né? A gente começa a entender a vida de outra forma. E quando eu comecei a entender a vida de outra forma, olhando para minha filha naquela época, hoje ela tem quase 6 anos, né? Eu comecei a estudar física quântica, comecei a estudar várias terapias complementares para ajudar ela nas tosses que ela tinha. Comecei a entrar na espiritualidade, comecei a ler vários livros, né, de vários assuntos possíveis. E eu lembro do Celso na época trabalhando muito, viajando bastante e naquele ciclo, né, naquele círculo da vida, na corrida da vida do dia a dia, imerso naquilo. Então ele ia viajar, ele voltava, estava sempre, para ele era tudo igual, né? Sempre aquele estresse, o trabalho do dia a dia. E eu já tinha saído daquilo, porque eu tinha pedido demissão na época, e eu comecei a trazer práticas para dentro de casa, naquele meu dia a dia de mãe, como músicas que elevavam a minha vibração, que me deixavam mais feliz. E para ter uma ideia, naquele momento que eu ouvia aquelas músicas, eu escutava de manhã, falei, vou colocar uma música de manhã para eu começar o meu dia bem como mãe. E o Celso levantava, mal tomava café, né? E saía cedo e ele não ouvia as músicas. E eu até achava que ele ouvia, né? Mas estava tudo certo. E eu falei, gente, mas tá tão diferente, né? A forma que eu tô acreditando, como eu vejo a vida, da forma como ele tá vendo a vida. Como é que vai ser isso? Eu tô vendo a vida de um jeito tão diferente, porque a gente, quando eu tentava tocar nos assuntos, assim, ele olhava assim pra mim e, tá, tem que trabalhar, né? E eu me percebia daquela forma, né? E teve um dia que ele foi entrar, bom, esse é o começo da história, né, da espiritualização, e eu falei, gente, tem um descompasso aqui, até fico emocionada aqui pra falar, e nesse descompasso, eu comecei a observar e falei, não, isso não vai dar certo, né, vai acontecer alguma coisa, e eu acho que eu não vou conseguir continuar, se eu estiver tão diferente, pensando, olhando pra vida de uma forma tão diferente. E aí, um belo dia, né, com algumas ações que eu tomei, mas não com ele, em relação à minha pessoa, ao meu autoconhecimento, aos poucos as coisas foram mudando. O Celso entrou num curso, né, dentro da própria empresa e conheceu outras metodologias de autoconhecimento que trouxeram elevação da consciência para ele sem eu precisar interferir. Foi uma coisa muito interessante, porque eu trazia as músicas, eu fazia várias coisas, estudava vários assuntos, trocava ideia com ele, mas eu não conseguia trocar. E quando veio esse curso na empresa que ele trabalhava na época, ele começou a trazer outros assuntos que estavam com sincronicidade com os assuntos que eu estava estudando. E aquilo foi uma coisa tão maravilhosa que aconteceu na nossa vida, que hoje eu penso nos casais que têm esse descompasso, que talvez estejam aí com a mulher de repente com o filho, de repente se espiritualizando, lendo outros assuntos, e o marido lá naquela roda da vida corrida, não consegue enxergar algumas coisas, ou vice-versa, de repente o marido foi fazer uma imersão e a mulher tá lá na roda da vida do dia a dia dos filhos, falando, o que tá acontecendo? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, meu marido lá meditando.